Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de filosofia, filosofia política, contratualismo, senhor Thomas Hobbes. Muito bem, se você chegou a essa aula sem assistir a aula 1 sobre a introdução geral ao contratualismo, eu sugiro que você assista primeiro aquela aula lá. Por quê? Porque há coisas que eu não irei repetir, tá? Eu não irei repetir. A ideia é que a partir dessa aula, agora, a gente só exponha o pensamento específico de cada um daqueles três pensadores mencionados lá na aula 1. Para o Hobbes, nós teremos duas aulas. Essa nossa aula ficará circunscrita à definição sua, à definição sua de estado de natureza, e vamos terminar a aula sugerindo o pensamento, sugerindo que pensemos sobre o pacto social. Na segunda aula sobre o Hobbes, a segunda e última, nós começaremos a partir do pacto e faremos a categorização do Estado Civil, certo? Então, muito bem. Bom, para quem então clicou nesse vídeo aí, começou a assistir a aula a partir dessa aula específica, sem pegar a primeira lá, vou fazer uma introdução extremamente rápida. Né? Extremamente rápida. O Hobbes ele faz parte dos pensadores contratualistas, cuja fórmula, né, básica é a seguinte: havia um estado de natureza, esse estado de natureza foi superado por um estado civil. Só que, para que exista a passagem do estado de natureza para o estado civil, foi preciso que os homens fizessem um pacto entre si. Certo? Então, formalmente é muito simples. Estado de natureza é estabelecido um pacto e é este pacto que torna possível o Estado civil. O rolê todo aqui das nossas aulas sobre os contratualistas será como cada um destes filósofos políticos entendem cada um desses três elementos: estado de natureza, pacto e estado civil. Certo? Também foi comentado na aula 1 que, para todos os três pensadores, o estado de natureza é uma construção mental, certo? É um instrumento intelectual para conseguir entender a realidade em que eles viviam. Muita atenção com isso. Para nenhum dos três filósofos, o estado de natureza ele existiu empiricamente. É só uma maneira que eles encontraram para chegar onde chegaram. E por que isso foi necessário? Porque eles contratualistas, eles se contrapõem ao pensamento grego antigo, clássico político. Cujo fundamento era de que o homem ele já nasce num estado civil. O homem já nasce para viver em sociedade. No caso dos contratualistas, isso não é verdade. O homem, ele, entre trilhões de aspas, ele escolhe viver em sociedade. Escolhe viver em sociedade. Certo? Bom, eu já falei muito, eu prometi a mim mesmo que não faria toda não repetiria, né, aquela aula, por isso justamente que eu fiz uma aula só para introdução geral. Então, se você chegou agora nesse vídeo, pega lá, né, assista que não vai lhe, o tempo será bem usado. Tudo bem? Bom, quando a gente fala então de contratualistas, falamos de estado de natureza, falamos de direitos naturais, falamos de leis naturais, por isso que eles são também chamados de justnaturalistas. No caso específico do Hobbes, ele dirá o seguinte:
existe uma lei da natureza. Ou seja, existe uma lei natural que é a seguinte: o homem deve procurar pela paz. O homem, ele tem como obrigação procurar a paz. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um direito natural de fazer tudo o que for possível, tudo o que for necessário para manter a sua vida. Então, se a gente tivesse que juntar essas duas coisas, a ideia seria a seguinte: o homem, ele deve procurar pela paz. Porém, caso essa paz não seja possível, ele pode fazer o que lhe for possível, né, o que lhe for o que ele for capaz para manter a sua vida. E o que a gente vai perceber? Que no estado de natureza do Hobbes, essa paz ela é impossível. Já que, então, a paz no estado de natureza é impossível, o que me sobra? O meu direito natural. Ou seja, o que me sobra? Sobra eu me valer de quaisquer meios para manter-me vivo. Certo? É por isso, gente. Então, vocês entenderam esse ponto? Ele já é de extrema importância. Aliás, Hobbes é fantástico, né? O seu pensamento é maravilhoso, extremamente lógico. Então, se deu para entender, o negócio é o seguinte: a gente já tem uma tensão aqui, né? Ao mesmo tempo que há uma lei que me obriga a procurar a paz, também tenho como um direito individual, manter a minha vida a qualquer custo. Só que não sou só eu, né? Lógico que você tem que estender esse pensamento para todas as pessoas, para todos os indivíduos. Bom, deixemos um pouquinho, né? Vamos guardar ali, repousando, marinando essa tensão e vamos já direto para aquilo que causa o maior problema na interpretação do Hobbes, que é a afirmação de que o homem ele é um egoísta por natureza. O Hobbes ele parte dessa premissa, gente. Aquela ideia que vocês viram não sei aonde, não sei em qual vídeo, não sei em que livro, de que o homem é mau por natureza, é mentirosa. Hobbes nunca disse isso. Por favor, Hobbes nunca disse que o homem é mau por natureza. Não existe um julgamento moral no estado de natureza. Chegaremos aí, mas por enquanto acreditem em mim. O pressuposto de Hobbes é que nós somos egoístas, ou seja, de que nós iremos fazer tudo aquilo que for necessário para que cada um de nós se mantenha vivo. E mais do que isso, né, mais espinhoso do que isso, é que o Hobbes ele vai quase que explicitamente dizer: o homem, além de querer ficar vivo, ele procura pela honra. Ele quer a ideia, a honra aí não é honra, é reconhecimento. Não é a honra no sentido da nobreza, né? Não é honra enquanto virtude. Ele quer reconhecimento dos outros. Ele quer o reconhecimento dos outros.
Então, essas duas forças, reconhecimento de um lado e egoísmo do outro, elas se intercambiam aí né, no pensamento do Hobbes. Né? Então, seria como se Hobbes estaria dizendo, nós somos motivados, nós somos guiados por essas duas forças. Né? A necessidade de reconhecimento pelo outro, do outro, a necessidade de se sobrepor ao outro, a ideia de orgulho, né? A ideia de orgulho, e o egoísmo e a permissão de fazer aquilo que for necessário para atingir os meios, os fins que são propostos por cada um de nós. Essa ideia de que o homem ele é um egoísta por natureza, de que o homem é egoísta por natureza, tem eu errei aqui, gente. Eu errei na minha lousa. Razão, inverti o T pelo I. Razão subjetiva. Aí sim. Bom, então, gente, essa ideia de que o homem ele é egoísta por natureza terá como consequência está associada, está atrelada à ideia de razão subjetiva. E que raios é essa razão subjetiva? É uma razão instrumental. Puta merda, não adiantou nada. O que é a razão instrumental? É uma faculdade humana que seleciona quais os meios mais úteis, quais os meios mais eficientes para que se atinja determinado fim. Facilitou? A razão subjetiva, de novo, é uma razão identificada como uma capacidade, como uma faculdade de selecionar quais ações minhas trarão com maior eficácia o fim que eu me propus. Conceitualmente é isso. Um exemplo de razão subjetiva. Antes disso, a oposição. Ao mesmo tempo, então, que você tem além da razão subjetiva, você tem uma razão objetiva. O que é essa razão objetiva? A razão objetiva é uma razão que está fora do sujeito. Pode ser entendida como Deus, pode ser entendida como o mundo das ideias, pode ser entendida como um motor imóvel. Ou seja, é uma razão que ordena o mundo a partir dela mesma, que estabelece quais são os fins últimos do homem, da realidade em si. Um exemplo para distinguir, agora sim, né? Um exemplo para distinguir a razão objetiva da subjetiva. A razão objetiva dirá, não pode matar. Não pode comer papel alumínio. Por quê? Porque é um princípio, certo? Não pode matar, porque o princípio último é a vida. Não pode comer papel alumínio, porque o princípio último é a vida, a manutenção da vida. A razão subjetiva, ela coloca essa questão de outro modo.
A questão subjetiva dirá assim: pode matar. Quais meios seriam... Então, a razão subjetiva, ela permite que você mate, que você minta, que você coma papel alumínio. O que está em jogo? Né? Onde que ela vai atuar? Ela vai atuar nos meios. Que meios mais eficazes eu vou me valer para matar alguém e não ser preso? Porque aí é que está o lance, né? Matar para ser preso também não adianta. Que meio que eu vou utilizar para comer o papel alumínio que eu quero e não morrer? Então, com chá, sei lá, faísquinhas a vida inteira, né? Dá um exemplo bem tosco. Na verdade, não é muito, bem tosco, né? Que acontece com o ser humano de uma maneira geral, né? A razão objetiva diria assim para você: não fume, né? Não fume. Por quê? Porque fumar faz mal e tá, aquela lenga-lenga toda, né? Porque vai contra o princípio último da vida. A razão subjetiva é o sujeito encontrando meios que, de alguma maneira, legitimem essa sua ação que é o cigarro. Então, e pode ser o cigarro, pode ser a comida gordurosa, pode ser droga de uma maneira geral, enfim, né? Aí você fala assim: não, ó, eu fumo, mas eu fumo e faço caminhada. Eu fumo, mas eu só fumo de vez em quando, a hora que eu estou estressado. Ou então o cigarro me ajuda a desestressar. Né? Ou então eu mereço, né? Eu mereço fumar esse cigarrão aqui, eu mereço comer esse X infarto aqui, afinal de contas meu dia foi muito pesado. Essa é a razão subjetiva. Certo? É uma razão, como o nome está dizendo, é uma razão que parte do sujeito e fica no sujeito. Certo? Ela patina, ela está circunscrita ao sujeito. Por quê? Porque ele se vale dessa faculdade, desse tipo de pensamento, para que ele próprio tenha vantagens. Ficou claro, gente? Ficou claro? Não é um ponto muito levantado, nem pelo material didático, nem pelos vídeos que a gente encontra aí na internet normalmente. Normalmente essa ideia da razão subjetiva ela não é explicitada. Eu acho de extrema importância que a gente leve isso em consideração, porque ele é um dos primeiros, né? Hobbes é um dos primeiros que vai levantar esse ponto. Quem também tem uma razão, a razão subjetiva muito explícita? O Maquiavel, né? O Maquiavel também é outro que vai colocar esse ponto aí. Então, gente, nós vivemos num lugar, cada um de nós, né? Estamos lá no estado de natureza, então, é um local em que todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas coisas. E se o desejo por uma coisa for o mesmo em duas pessoas diferentes, o que vai acontecer? Quem vai sair ganhando? Quem vai sair ganhando é aquele que tiver a razão subjetiva mais afiada, digamos assim. Em exemplo, o que eu quis dizer foi o seguinte: imagina que eu quero a mulher X
e tenha outro que também quer a mulher X. Tanto eu quanto ele desejamos a mesma coisa. Tanto eu quanto ele temos direito sobre ela. E outros também, mas não, né, no caso específico. Quem vai ficar com ela? Quem tiver a sua... Quem valesse dessa razão subjetiva que calcula meios e fins, né, que pondera entre meios e fins, aquilo que é mais econômico, aquilo que tenha mais sucesso, é o que vai ficar com a moça. Certo? É por isso, então, gente, é justamente por isso é justamente pela permissão que eu tenho de fazer o que eu quero e o outro também tem de fazer o que quer, que o Hobbes chega à sua frase que é a mais famosa, que com certeza vocês já ouviram falar, que é aquela de que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem significa que isso não é no estado de natureza. Essa afirmação é uma afirmação sobre a nossa constituição natural. Em outras palavras, o homem naturalmente é lobo do homem. O homem naturalmente é predador da sua espécie. O homem naturalmente caça outro de sua espécie. E por que isso? Porque o estado de natureza... Aliás, por que isso? Porque nós podemos desejar as mesmas coisas. E quando nós desejamos as mesmas coisas, dá o que dá. Ou seja, conflito. Então o fato de ser só egoísta talvez não fosse um problema. Por quê? Imagina que cada qual, nesse estado de natureza, cada um de nós tenha objetivos diferentes, desejos diferentes, e que esses desejos não coincidem uns com os outros. Se fosse assim, ótimo. O problema é que não é. O problema é que nós desejamos as mesmas coisas. Ou nós, porventura, podemos desejar as mesmas coisas. E quando nós desejamos as mesmas coisas, aí ferrou. Aí eu estou disposto a matar. Aí eu estou disposto a guerrear. Aí eu estou disposto a pular em cima do outro. Ou dos outros. Né? Ou dos outros. E é aí, então, gente, que fica claro essa identificação, espero eu, né, que tenha ficado claro, essa identificação entre o estado de natureza e o estado de guerra. Por quê? Porque o Hobbes ele faz essa ligação. O estado de natureza ele é identificado como estado de guerra. É estado de guerra. O estado de guerra é a luta de todos contra todos. Todos perseguindo seus objetivos, esses objetivos eles se entrelaçam, eu tenho que passar por cima do outro, eu tenho que pisar em cima do outro para conseguir o que eu quero, e aí, guerra. Guerra geral. Eu não coloquei aqui, isso é de extrema importância, acabei esquecendo. Gente, vamos pensar um pouco. Se o estado de natureza
é um estado de absoluta liberdade. A liberdade, parênteses, liberdade, no caso do Hobbes, é não constrangimento. Ou seja, por que o homem no estado de natureza ele é 100% livre? Porque ele não encontra impedimento para o fim desejado. Ele não encontra nenhum impedimento de antemão que o impossibilite de tentar, pelo menos, conquistar alguma coisa. Ou seja, se ele quer determinada mulher, né, que a gente está falando, se ele quer determinada mulher, ele pode querê-la. Não existe, sei lá, uma legislação que o impeça disso. Então ele vai lá e ele vai se chocar, né? Ele vai tentando quebrar essas barreiras. Por isso que essas barreiras que elas podem existir, mas que não necessariamente elas existam. Pode existir. Adiantando um pouquinho para ver se ajuda. No estado civil, essas barreiras existem. No estado de natureza, essas barreiras não existem. Então, no estado de natureza, o homem ele é 100% livre. Por quê? Porque ele pode desejar a mulher tal e pode não encontrar barreiras para conquistar conquistar no sentido mesmo territorial mesmo, de posse, né? Conquistar o amor dela, né? Conquistar o corpo dela. Afinal de contas, o Hobbes ele é um materialista, né? Não vem nem ao caso aí essa discussão, porque seria para aprofundamento, mas o Hobbes ele é um materialista. Não tem. Então, o homem. Então vejamos, né? Continuando lá o raciocínio. Se o estado de natureza ele é marcado pela liberdade absoluta dos indivíduos, se ele é marcado pela razão subjetiva, se ele é marcado pelo egoísmo, pergunto a vocês: será que no estado de natureza, que é identificado como estado de guerra no Hobbes, será que nesse estado é possível a cultura? Pergunta de extrema importância. O estado de natureza, ele se identifica a um estado de cultura ou de civilização? Evidente que não. Né? Por quê? Peguemos um exemplo, peguemos um elemento cultural, uma casa. Né? Casa é um exemplo de produção cultural. Por que Ângelo, por que eu farei uma casa se eu mal consigo dormir? Você tem que dormir assim, ó. Você dorme de um olho aberto e o outro fechado. Por quê? Porque tudo que eu tenho, quer dizer, as minhas posses, se eu as tiver, as minhas posses, elas podem ser tomadas de mim a qualquer instante. Então eu posso começar a construir uma casa e a hora que eu for dormir, essa casa ser roubada. A mesma coisa eu estou permitido, quer dizer, se alguém começar a fazer a casa, eu posso ir lá e tomar essa casa se eu tiver vontade. Se eu tiver peito para enfrentar a treta que dará, né? O conflito, o embate que disso surgirá. Certo? Então, o estado de natureza, identificado como estado de guerra, é um estado sem cultura. É claro que isso é só decorrência do que nós estamos falando, mas eu acho muito importante nós colocarmos isso
deixarmos isso às claras. Por quê? Porque vai chegar no Locke, não é assim. Quer dizer, no Locke, o estado de natureza é um estado de produção cultural. Para não falar um estado civilizado, né, para não forçar muito a barra, é um estado em que as pessoas têm as suas casas, têm as suas redes de pesca, enfim. Certo, gente? Ficou claro, então? Deu para entender? Vou colocar aqui, mano. Vou colocar exclamação. Deu para entender, então, essa caracterização do estado de guerra do Hobbes? Em resumo, os homens são absolutamente livres. Essa liberdade, ela se choca com a liberdade do outro. Porque todos estamos autorizados a fazer aquilo que nós queremos fazer. E, invariavelmente, na hora em que os interesses se chocam, ocorre a guerra, ocorre o embate. Em resumo, o estado de natureza é um estado comandado apenas pelas circunstâncias. É um estado em que o poder ele está difuso, em que cada indivíduo é uma célula, ou uma palavra chique que a filosofia ama, ele é uma mônada, uma mônada, e aí o poder ele está, né? Cada um tem poder as mesmas coisas, e aí se você já está bem afiado na filosofia, se todo mundo tem poder, significa que ninguém tem poder. Né? Lógico. Se todo mundo tem poder a tudo, né? Se todo mundo tem direito a tudo, ninguém tem direito a nada. Não vou... Pensa nisso. Né? Pensa nisso. É igual aquela afirmação de que música você gosta? Eu gosto de todas. Não, então você não gosta de nenhuma. Por quê? Porque gostar significa preferência. Certo? Você prefere todas, todas não existe. Existe tal e tal. Né? Todas não existe. Todas é muito... Tudo é muito, né? Tudo é muito, nada é pouco, já diria o filósofo Tiririca. Então, pensemos aí. Quer dizer, se o poder ele está difuso, se ele está concentrado, se o poder ele está em células, né? Cada um tem o poder a tudo, então o direito a tudo, ninguém tem direito a nada. E é justamente essa a questão que levará o Hobbes a formular o pacto social. Então, gente, para finalizar, eu disse que lá na conclusão da aula eu iria sugerir só o pacto social, e é isso que eu vou fazer. Ou seja, deu para entender que o estado de natureza é um estado caótico. É um estado em que as pessoas elas não conseguem viver. O problema é esse. O problema é as pessoas morrem antes do tempo que lhe antes de uma morte natural. Esse é o grande problema. Então, e esse problema ele é provocado pelo quê? Ele é provocado porque os homens são absolutamente livres. Se vocês me entenderam, então, para resumir o rolê todo, é o seguinte: o estado de natureza ele não mantém a vida do indivíduo.
O estado de natureza é incapaz de fazer com que as pessoas morram por morte natural. Onde está o problema? O problema está na extrema liberdade. O problema está não é extrema, na total liberdade das pessoas fazerem tudo. Certo? Então, na segunda aula sobre o Hobbes, a gente vai falar justamente sobre o pacto motivado, né? De novo, vai para ficar claro, motivado pela pelo desejo de viver mais, que é prejudicado pela total liberdade. Certo? Então, segunda aula, começamos aí e definimos o estado civil. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, me procure. E é isso. E até a próxima aula. Muito obrigado. Um beijo. Obrigado pela paciência de vocês. Valeu, gente. Até mais.